Olá, meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja transbordando em nossos corações. Hoje, quinta-feira, dia 28 de abril, aniversário da minha primogênita Alice. Nós estamos iniciando mais um encontro devocionais com Deus. E hoje eu quero falar no 11º dia sobre um povo exclusivo. Estamos caminhando na carta de 1 Pedro, capítulo 2, hoje, o versículo 9. Nesses 40 dias, na formação do caráter de Cristo na nossa vida. Vamos orar e vamos pedir que o Senhor fale conosco neste encontro. Pai, nós buscamos a Tua presença, nós te agradecemos, porque o Senhor tem falado aos nossos corações e o nosso desejo é que nesse encontro, mais uma vez, o Senhor venha falar ao nosso coração. De forma muito especial, eu quero agradecer pela vida da Alice, que o Senhor venha abençoá-la, que ela se torne uma serva do Senhor. É o nosso desejo, eu e Milane, como pais, ofertamos a vida dela sempre, toda a nossa família, para sermos instrumentos para a Tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a meditar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esse texto ele é muito especial na minha vida, desde meados do ano de 2007, né? Muito tempo já, 15 anos. Né? Esse texto tem latejado no meu coração, quando de fato ele foi... Eu lembro de um dia que eu preguei nesse texto na formatura de um curso de liderança de jovens e adolescentes que eu participei, eu me formei e eu fui pregador da nossa formatura lá na capela do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife. Pedro diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Percebemos que nós somos e desejamos a formação do caráter de Cristo em nós, é saber que nós somos um povo que tem uma missão. Pelo fato de sermos um povo exclusivo para Deus, entendemos a necessidade do caráter de Cristo ser formado em nós para o cumprimento da missão que Ele tem para nós. O apóstolo Pedro começa dizendo: vós, porém, sois a geração, a raça eleita. Fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Creio na eleição, a palavra de Deus é clara sobre isso. Somos eleitos em Cristo Jesus. Ele é o eleito de Deus e teve a sua vida aqui na terra como Filho de Deus, encarnado, Verbo. Ele não teve outro caminho, não tinha escolha. Ele tinha que estar na cruz do Calvário. E por ter sido o eleito, nele nós somos eleitos também. Eleitos em Cristo Jesus, é o que diz Efésios capítulo 1, versículo 4. Quando nós pensamos que nós somos o povo exclusivo de Deus, né? Um povo escolhido, a pergunta que nos cabe é: escolhido para quê? Assim como nós elegemos, né? Escolhemos candidatos para vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governadores, deputados federais, senadores e presidente, a palavra está nos dizendo que nós somos eleitos. Esses políticos foram eleitos para nos representar, foram eleitos para cumprir um mandato, para cumprir atribuições, eles nos representam. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que nós também fomos eleitos. Temos uma missão. A pergunta é: eu tenho cumprido a minha missão? Eu tenho me empenhado nesta missão? Ou eu tenho sido como alguns políticos que, eleitos, uma vez eleitos, vivem para si mesmos? Não vivem para aquilo para o qual foram chamados. Nós fomos escolhidos, chamados para uma missão. A formação do caráter de Cristo em nós
também ocorre à medida que nós vivenciamos a missão para o qual nós fomos chamados. Pedro diz que nós somos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, mas também afirma que somos o sacerdócio real. O que significa ser sacerdócio real? Somos sacerdócio real porque somos responsáveis por interceder pelo povo, pelo mundo. A missão do sacerdote era apresentar o povo a Deus, era clamar pelo perdão, era apresentar as suas faltas diante do Senhor. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, ele diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e agradável a Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aqui nesse texto, Paulo deixa muito claro que antes de tudo se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça. A oração, ela é uma prioridade máxima. Antes de você fazer qualquer coisa, a oração tem que ser a sua prioridade. A oração tem que ser o seu primeiro ato no dia. Somos sacerdotes. Temos então uma missão de sermos intercessores. Eu digo aqui na igreja, nós temos a oração como o veículo, como o meio de relacionamento com Deus. Nós conversamos com Deus através da oração. Enquanto falamos com Deus, Ele fala conosco também. Oração é comunicação, oração é relacionamento com Deus. Mas há um aspecto intercessório, um aspecto de missão na oração, que é a intercessão. É muito interessante quando o Samuel, ele informa que vai, então, uma vez que o povo pediu um rei, Saul, ele é indicado rei, e Samuel, então, quase que apresenta a sua aposentadoria. Ele diz: olhem para mim, vejam se eu cometi algum erro. Não, se não cometi, então eu não tenho mais nenhuma responsabilidade sobre vocês. O povo fica desesperado e diz: ô Samuel, não pare de orar por nós. E em 1 Samuel capítulo 12, versículo 24, Samuel diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ainda que o povo tivesse rejeitado a Deus e ao profeta, né, ao sacerdote Samuel, quando eles disseram queremos um rei, Samuel ficou triste e Deus disse: olha, fica tranquilo que eles não rejeitaram você, rejeitaram a mim. Mas rejeitando a Deus, eles também estavam rejeitando o sacerdote. Mas o sacerdote Samuel tinha a função de interceder. Eles queriam um rei, eles queriam o governo do jeito deles. Queremos um rei nosso, humano, mas queremos um intercessor, porque nós precisamos de socorro. É mais ou menos assim na nossa vida, né? Nós queremos governar a nossa vida, nós queremos o governo do nosso jeito, mas na hora do aperto a gente quer que Deus socorra. É interessante que Samuel, ele enxerga a intercessão como uma missão, um ministério, e a não intercessão como um pecado contra Deus. Longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então nós somos eleitos, a formação do caráter de Cristo em nós passa pelo processo de viver a missão de Deus para nós, e essa primeira característica da missão de Deus é que nós somos sacerdotes. Eu aprendi com meu pastor, e olhando para a história dos homens e mulheres de Deus, na história do povo de Deus, era uma prática comum. Então eu entendo assim, a missão de pegar o rol de membros e congregados da igreja
e apresentar constantemente diante de Deus em oração. É missão do sacerdote. É minha missão. Mas eu não sou sacerdote sozinho. Você é sacerdote. Você, que é um salvo em Cristo Jesus, é sacerdote diante de Deus. E longe de mim, eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês, mas longe de vós, que vocês pequem contra o Senhor, deixando de orar por nós. Há uma missão na vida do discípulo da intercessão. O discípulo precisa ter o seu tempo diário de orar pelos outros. A intercessão não é orar por si, não. Isso é súplica, isso é oração, isso é ações de graça, mas a intercessão é pelos outros. Nós somos os sacerdotes de Deus nesse tempo. Todo discípulo de Jesus é sacerdote. Todo discípulo tem a missão de interceder. E longe de nós pecarmos contra o Senhor, deixando de orar pelos outros. Você tem uma lista de oração? Ontem eu desafiei você a ter o caderno de oração. Hoje eu quero desafiar você a ter o caderno de oração. Caderno devocional. Caderno de oração. Pode ser o mesmo caderno, bota lá as últimas páginas, umas 20 últimas páginas, começa a escrever motivos de oração. O que é que você precisa? A gente fica pedindo, a gente fica reclamando com as pessoas, mas a gente não pede para Deus. Coloca diante de Deus a mudança do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais. Coloca diante de Deus, intercessão. Fomos escolhidos por Deus para sermos sacerdócio real. Os sacerdotes, os intercessores, aqueles que apresentam o povo para Deus. Você tem cumprido essa missão? O caráter de Cristo é formado em você à medida que você assume o compromisso da missão. A missão de interceder pelos outros. Jesus orou pelos outros. Olha, se você não sabe o que orar, ora. João capítulo 17, lê o texto e vai orando. Aqui é a oração sacerdotal. É um modelo de oração que Jesus deixou para nós. E ele vai orando: Pai, não rogo somente pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quer orar pelo seu filho? Ora como Jesus. Senhor, eu não peço que o Senhor tire ele do mundo não, porque ele vai estar na universidade, ele vai estar no trabalho, mas guarda-o do maligno. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste, eu enviei também ao mundo. Envia seus filhos, entrega seus filhos ao Senhor. Somos sacerdócio real, porque somos responsáveis por interceder pelo mundo. Somos a nação santa, nação que tem atitudes diferentes, não agimos como o mundo age. O apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, não vos amoldeis, ou seja, não tome a forma deste mundo. Nação santa é separada, é nação diferente, é uma nação que foi separada para ser usada por Deus, separada para ser pura em um mundo tão perverso. Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, os judeus perguntaram: o que faremos, irmãos? E Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Mas ele disse ainda, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Se a geração era perversa lá no dia de Pentecostes, tenha certeza que ela é perversa ainda no dia de hoje. Não se amolde ao mundo. Você foi chamado para ser nação santa. Mas Pedro ainda diz: povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, não agimos, não servimos, não ouvimos a ninguém, só a Deus. Somos propriedade dele.
Então nós vamos viver para Ele e para fazer o que Ele quiser. Em João capítulo 10, versículo 4 e 5 diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, falando sobre o bom pastor, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Quer dizer, ser propriedade exclusiva de Deus significa que a gente segue a voz de Deus. A voz do bom pastor Jesus Cristo. O que Ele mandar a gente fazer, a gente faz. Para onde Ele mandar a gente ir, a gente vai. Tem sido assim na sua vida? Primeiro, você tem ouvido a voz de Jesus falar com você? Ou só ouve quando o pastor prega? Ah, está errado. O pastor é Jesus, o supremo pastor. Ele fala com você. Ele quer falar diariamente. Por que você não está ouvindo? Talvez porque não esteja atento, porque não tem dedicado tempo para a palavra de Deus, está com pressa, como a gente disse aí, 2 encontros. A pressa é o próprio diabo. Para ouvir Deus falar. Você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe, eu gosto muito dessa ilustração, veio na minha mente há 15 anos. Aqueles carros do governo que tem uso exclusivo em serviço. Era para ser um exemplo, porque ele só poderia se mover quando fosse para o uso no serviço. Não é bem assim, né? O homem, ser humano corrupto, que a Bíblia mostra a verdade, o ser humano corrupto, ele pega o carro e leva para casa e faz outras coisas, mais para o qual aquele carro não foi designado. E a gente faz assim com a nossa vida. Fomos, então, eleitos para sermos a propriedade exclusiva de Deus. E como propriedade exclusiva, tudo na nossa vida deveria ser feito para Deus. Se encaixa com o que eu falei há 2 encontros, sobre tudo ser adoração. Tudo que eu fizer, que seja para a glória de Deus. Mas Pedro diz mais. Ele nos chamou povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, temos uma missão, temos uma mensagem, temos uma urgência. Dizer àqueles que estão perdidos, que estão nas trevas, onde nós estivemos um dia, como Cristo nos trouxe para a luz, anunciarmos para essas pessoas que Jesus Cristo é a esperança de sair das trevas para a luz. Somos, então, o povo da missão, propriedade exclusiva de Deus, né? Somos a raça eleita, escolhidos para a missão, sacerdócio real, os intercessores, nação santa, um povo diferente, propriedade exclusiva de Deus, um povo que só vive para o que Deus quer que nós façamos, a fim de proclamar. Somos as testemunhas do Senhor para esse tempo. Você tem vivido assim? A formação do caráter de Cristo em nós passa por assumirmos essa vocação. Assumir a nossa vocação é assumir a postura de que Deus quer, a postura que Deus quer que assumamos. Quando você vive esses princípios apresentados, você está de fato assumindo o ministério de Cristo em sua vida e o caráter dele termina sendo formado em você. Tudo isso tem o objetivo de proclamar a Cristo. Como aplicação prática, você precisa assumir a responsabilidade de povo de Deus. Você faz parte de um povo diferente, um povo exclusivo. Assuma o compromisso de ser um intercessor. Começa por aí. Começa colocando uma lista. Sabe o seu cartão-alvo de oração? Tem pessoas perdidas que estão lá no seu cartão-alvo? Coloca vidas que você quer salvar. Coloca pessoas que você quer compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus. Vamos nos comprometer com a missão para a qual o Senhor nos confiou. E assim sermos discípulos do Senhor, com o caráter de Cristo em nós. Pai, muito obrigado porque o Senhor não somente nos criou, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou e o Senhor confiou a cada um de nós a missão de proclamação do Teu Evangelho. Que assim seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nos usa, molda o nosso caráter para a missão. Que possamos assumir o compromisso hoje, começando por sermos intercessores, orando, chamando pessoas das trevas para a luz, chamando para o nosso pequeno grupo, chamando para o culto na igreja. Torna-nos, Senhor, aviva, Senhor, a proclamação do Teu Evangelho em nós.
É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra abençoou você, não deixe de curtir e compartilhar com alguém, para que ela possa se espalhar e chegar para outras pessoas e assim ser bênção na vida de outros também. Que Deus nos abençoe. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir, em mais um Devocionais com Deus.